Aleluia, glória a Deus. Mateus capítulo 15, amém. Aleluia. Verso 21 do capítulo 15, diz assim: E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom, e eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo, o que ela clamou? O que está escrito aí na tua Bíblia? Senhor, filho de Davi. Amém? Todas as vezes que a Bíblia menciona filhos de Abraão, está falando a respeito das pessoas da fé. Amém? Abraão é o pai da fé, então fala a respeito de o pai da fé. Mas todas as vezes que alguém clama Jesus, filho de Davi, ele está reconhecendo ali que Jesus é o Cristo, aquele que havia de vir. Amém ou não amém? Glória a Deus. E só 2 pessoas na Bíblia fizeram essa oração. O primeiro foi um cego chamado Bartimeu, e a Bíblia fala que ele ficava à beira do caminho e ele ouviu falar que Jesus estava passando por ali. E aí ele entendeu que Jesus era a oportunidade que ele tinha de ser curado, e aí ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então ele estava dizendo: Jesus, eu reconheço que tu é o Cristo, aquele que havia de vir. Se o Senhor não resolver o meu problema, se o Senhor não pode, então ninguém mais pode. Amém? E a outra pessoa é essa mulher cananeia. Você não vai ver nenhum outro clamando igual. E ela clama aqui. Ela se aproximou de Jesus e ela começou a clamar dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. Quem não respondeu? Jesus, diga assim, fala: Jesus não respondeu. Fala assim, a mulher clamava, mas Jesus não respondeu. Amém ou não amém? Amém porque você entendeu, mas misericórdia porque ele não respondeu. Glória a Deus. E aí, mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos rogaram, ou chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. Os discípulos de Jesus começaram a interceder por aquela mulher. Amém? Verso 24, e ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo, o que ela fez? Ela adorou, amém? Dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo, como tu desejas.
e desde aquela hora a sua filha ficou sã, curada. Amém? Amados, todo crente que é crente de verdade, tem três coisas que acontecem. Nesse exato momento, uma dessas três coisas está acontecendo contigo. E quando uma termina, outra começa. E assim sucessivamente. Porém, muitas pessoas, isso causa muita confusão na vida das pessoas, e elas, infelizmente, não discernem bem o que está acontecendo consigo. Nós precisamos buscar a Deus para a gente poder discernir isso. São as três coisas as seguintes. A primeira, a tentação. A segunda, a provação. E a terceira, a punição. Punição é a colheita que todos nós temos pelas semeaduras que fazemos. Gálatas capítulo 6, versículo 7 diz que não vos enganeis, de Deus não se zomba, porque tudo aquilo que o homem semear, isso mesmo é que ele vai ceifar, é o que ele vai colher. Amém? Então, assim, de Deus não se zomba, por quê? Porque não adianta você semear um tipo de semente e você querer colher outro tipo de fruto. Não adianta você pode espernear, fazer bico, bater o pé, isso não vai acontecer. Por quê? Porque Deus é justo. Diga, Deus é justo. Amém? Então Deus, alguns dias atrás, eu preguei aqui, falei para você, que Deus, ele até permite que você colha aonde você não semeou. Amém? Mas ele jamais vai te permitir colher o que você não semeou. Você semeia e é certo que você vai colher, independente de que semente é. A semente que você semeia gera para ti uma colheita. Amém? Então, amados, deixa eu trocar em miúdo, porque eu quero falar a respeito de provação. Porque para você entender o que é provação, você precisa saber o que é tentação e o que é punição, a colheita. Porque muitas pessoas confundem uma coisa com a outra. E aí, ela nunca sai das dificuldades que passa, das lutas que ela está passando. E se você discernir bem o momento que você está vivendo, aquilo que você está vivendo, você vai abreviar o tempo daquele momento que você está passando. Amém? Então a tentação, amado, ela não vem de Deus. A tentação, ela vem unicamente de Satanás, e a palavra de Deus diz que Deus não pode ser tentado por ninguém e ele a ninguém tenta. Então a tentação vem do diabo. Só que a tentação, a palavra de Deus diz, Gálatas capítulo 5, versículo 17, que a carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne. Então, Satanás, ele tem livre acesso à nossa carne, à nossa vontade. Porque quem luta contra Satanás não é o Espírito Santo de Deus. Quem luta contra o Espírito Santo de Deus não é Satanás, é a nossa carne. E se nós vencermos a nossa carne, nós venceremos Satanás. Amém? Então a tentação, como Satanás, ele tem livre acesso à nossa carne, por isso que nós precisamos buscar ao Senhor, por isso que nós precisamos nos consagrar a Ele a cada dia, mais e mais. Por quê? Porque quanto mais a gente busca ao Senhor, mais o Senhor cresce em nós e mais o nosso eu diminui. Menos o nosso eu dita as regras da nossa vida. Menos força a nossa carne tem contra aquilo que vem do Senhor.
Amém? Então a tentação, como que acontece a tentação? Satanás conhece as tuas fraquezas. Satanás conhece a tua carne melhor do que você mesmo. Satanás conhece aquilo que você gosta, aquilo que você deseja. Satanás conhece os teus pensamentos quando você está sozinho, que você dá asas para a tua imaginação nas coisas erradas. Satanás conhece aonde está a tua fraqueza. Então, o que ele faz? Ele não pega algo que você não gosta e vem tentar você. Não, pelo contrário, ele pega exatamente aquilo que você quer, que a tua carne quer, aquilo que você ainda não venceu, e ele traz em forma de tentação. Quando você está jejuando, por exemplo, naquele dia que você está jejuando, a comida que você mais gosta provavelmente será te oferecida. Por mais ou por menor que seja o teu tempo de jejum, isso vai acontecer. Por quê? Porque Satanás sabe a tua fraqueza. Satanás sabe o que fazer para poder levar você a pensar em se desviar dos caminhos e fazer aquilo que ele quer que você faça. Então, a tentação é algo que vem unicamente de Satanás. E aí, meu amado, tem muitas pessoas que confundem a questão da tentação, e quando é tentada, ela começa a usar a palavra de Deus para justificar o seu proceder errado em relação àquela situação que o diabo está usando para tentar. Fala, misericórdia. Então, todas as vezes, amado, muitas vezes, ou melhor, muitas vezes, a pessoa, ela está errada. Mas aí, o que ela faz? Ela acha um jeito de justificar. Tem gente que justifica a tentação dentro da palavra de Deus, só para poder fazer aquilo que está errado. E, infelizmente, hoje nós vemos muitas pregações, muitos líderes trazendo palavras que, ao invés de produzir transformação no coração de quem ouve, fortalece a fraqueza delas e faz com que elas não desejem ser transformada, não desejem ter uma vida mudada. Ela quer chegar, essas pregações incentivam elas a alcançar o cumprimento da promessa sem fazer a vontade de Deus. Incentiva elas a fazer ou a alcançar a promessa sem se comprometer com o Senhor, sem viver uma vida para Ele. E a palavra de Deus diz, Jesus dizendo, falou assim, que aquele que vem após mim tem que fazer o quê? Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. É isso que precisa acontecer. E a palavra de Deus, que vem de Deus, ela não é manifestada para deixar você do jeito que você é. A palavra de Deus, ela é manifestada para mexer com as tuas estruturas. Não é para poder te dar carro, não é para poder motivar você a ter salário bom, não é para motivar você a ter casa boa, não é para motivar você a querer viajar e conhecer o mundo inteiro. Mas é para poder transformar a tua vida. E quando a palavra de Deus encontra lugar no teu coração, essas transformações começam a acontecer. Mentia, agora não mente mais. Roubava, agora não rouba mais. Adulterava, agora não adultera mais. Então é isso que a palavra de Deus precisa produzir nos nossos corações, todas as vezes que nós paramos para poder ouvir. Só que muitas pessoas, meu amado, quando recebe a tentação de Satanás, ela usa a palavra de Deus para justificar, e tem algumas pessoas que falam assim, pastor, Deus usou um vaso lá não sei aonde para confirmar que isso é de Deus na minha vida. Deixa eu te falar um negócio sobre a tentação. Se Deus usar um vaso para poder certificar
Se Deus usar um vaso para poder confirmar qualquer coisa na tua vida, querido, se o teu pastor não fizer isso, você está errado. Porque tem um monte de gente que fala assim, não, pastor, agora é de Deus, o negócio vai acontecer. Ah, mas por que você fala assim? Ah, porque eu estava em tal lugar e Deus levantou uma pessoa que nem me conhecia e de repente começou a falar para mim, começou a falar coisas para mim que eu entendi que Deus está confirmando que isso é de Deus, que esse trabalho é de Deus, que essa viagem é de Deus, que esse relacionamento é de Deus, que essa sociedade é de Deus. E aí, ela nem quer saber, ela congrega aqui, está debaixo da nossa cobertura, mas ela não quer saber o que Deus tem para falar com ela através do profeta dela. Então, Satanás, ele usa outros para poder confirmar aquilo que a pessoa está tentada a fazer, para que ela faça e ainda diga que foi o Senhor que direcionou ela para fazer. Fala misericórdia. Então, amado, eu não estou falando que você não pode receber uma palavra de outra pessoa, mas entenda uma coisa, nunca receba uma palavra de outra pessoa como confirmação daquilo que Deus está, ou daquilo que você está querendo fazer. Nunca receba. Primeiro, recebe o feedback dos teus pastores. Ah, pastor, quer dizer que eu tenho que dar satisfação da minha vida? Falou assim, não, filho. Não tem. Tem pessoas que fazem isso comigo direto. Vem falar para mim, ó, pastor, tem fulano trouxe uma palavra e confirmou. Pergunta o que eu falo para ela. Não a questiono. Mas tão certo quanto Deus vive, querido, aquilo que vem de Satanás é fogo de palha. Passa um pouquinho e ela começa a se decepcionar. E a mesma pessoa começa a falar que já não é de Deus. E aí eu começo a questionar uma coisa. Querido, não tem senso, não? Porque se eu falar para você que Deus está no negócio, meu amado, vai chover canivete, vai vir furacão, vai ter tsunami, terremoto, mas eu vou sustentar aquilo que eu falei. Por quê? Porque eu sei o quão sério é aquilo que nós falamos a respeito do Senhor. E eu tenho que ter certeza que aquela palavra que eu estou te dando não está fortalecendo a tua fraqueza. Alguns dias atrás eu falei para você, aqui nesse púlpito também, que Deus não tira a responsabilidade de ninguém. Deus não tira a tua responsabilidade. Deus não tira a nossa responsabilidade. E Deus também não fortalece a nossa fraqueza. Deus trata conosco, querido, para que a gente esteja pronto. Amém? Então, no nome de Jesus, amado, quando você perceber a tentação vindo, a tentação não vem com as coisas que estão vindo do Senhor, mas as coisas que estão nascendo no teu coração. Muitas vezes são coisas boas e que não é errado, que não é pecado, mas é uma armadilha de Satanás para poder te derrubar. Aí tem a outra situação, a pessoa está passando por luta, mas ela está falando, não é provação, é tentação, mas o que ela está vivendo é uma punição. Ela está colhendo aquilo que semeou. Ela está colhendo exatamente o que semeou. Amado, nós, o primeiro rei de Israel, chamado Saul, o que ele fez? Ele recebia a palavra de Deus sobre a sua vida. A direção do Senhor para ele fazer. E ele, todas as vezes que ia fazer a vontade de Deus,
ele tratava de mudar alguma coisa naquela palavra. E aí, amado, podem até falar assim, mas a intenção dele era boa. Porque da última vez, Deus havia falado que era para ele matar Abimeleque, o seu rei, destruir tudo, até os animais. Mas ele foi lá, poupou a vida do rei e trouxe os animais com ele. Quando Samuel chega para ele e fala assim, mas o que eu estou ouvindo? Eu estou ouvindo balido de ovelhas. O que você fez? Aí ele pega e fala assim, não, o povo foi comigo. E aí eles resolveram trazer o melhor do gado. Sabe para quê? Para fazer sacrifício para o Senhor. Sacrifício para Deus. E aí ele começou a fazer esse tipo de coisa. Essa última vez que ele fez, Samuel chega para ele e fala assim, olha, você não tem mais jeito. Acabou-se, preencheu a tua medida. E a colheita que você vai ter é que da tua família não se levantará mais rei. Ninguém vai ser rei mais da tua família. E aí, ao invés dele pegar e receber essa palavra e salvar pelo menos o que tinha sobrado, o que ele faz? Ele mata o profeta. Foi a última coisa, a penúltima coisa que o profeta Samuel fez. Foi levar essa palavra para ele. E depois Deus mandou ele ungir Davi e ele não fez mais nada. Porque Saul matou o profeta. E aí, amados, o que acontece? Ele elegeu Davi como seu inimigo e ele começou a persegui-lo. Começou a perseguir. Sabe o que ele fez? Ele estava colhendo, ele estava sendo punido, mas ele decidiu eleger um culpado no lugar dele. E é exatamente isso que acontece quando alguém confunde punição com provação. É exatamente isso. Porque de repente ela está passando por punição, mas como que você sabe? Ela começa a eleger outras pessoas pelo seu infortúnio. Ela começa a dizer, culpado de eu estar assim é fulano. Culpado por eu ter passado por isso ou estar passando por isso é fulano. Como Saul ficou 40 anos perseguindo Davi, culpando Davi por ele ter sido rejeitado por Deus, quando ele estava somente colhendo aquilo que ele tinha plantado. Fala, misericórdia. No nome de Jesus, meu amado, que Deus te livre. No nome de Jesus Cristo. Porque, amado, Deus, Ele vai te dar a colheita que você semeou. Você pode fugir, por isso, lembra? Por isso aqui você pode até colher aonde você não semeou. Você pode sumir, desaparecer. E em algum lugar tu colhe. Em algum lugar você vai colher. Em algum lugar que não tem nada a ver com a tua vida, você vai colher. Por quê? Porque Deus é justo. E aí a terceira coisa, meu amado, que eu quero falar a respeito desse texto aqui, é a aprovação. É a aprovação. A aprovação é você estar fazendo tudo certo, mas as coisas estão difíceis. Lembra da palavra de quinta-feira, Marcos 6? Jesus obrigou os discípulos a irem para o outro lado. No meio do mar, eles começaram veio um vento, uma tempestade, e eles começaram a remar até a exaustão para poder chegar do outro lado. Então eles não estavam fazendo nada de errado, mas havia o quê? Uma dificuldade. Essa é a aprovação. Há uns 15 anos atrás, a gente tinha saído de um outro ministério. E o que me martirizava era, Senhor, eu olho para todas as coisas que aconteceram, eu olho para a minha vida, para a minha casa, e eu não consigo ver, Senhor,
que eu estou errado em alguma coisa. Eu não consigo enxergar, Senhor, o porquê, por que motivo eu estou passando por isso, e essa era a minha oração. Senhor, se eu fiz algo errado, se a minha casa fez algo errado, Senhor, mostra-me que eu vou lá e conserto. Mostra-me, Senhor, que eu vou lá e conserto. E aí a gente veio orando, buscando ao Senhor, e aí nós entendemos. Deus trouxe uma palavra dizendo, olha, levantou-se 4 reis contra vocês para jogar no poço. Eu vou levantar 40 para que te tire de lá. Por quê? Porque a obra que eu tenho na vida de vocês não poderia se cumprir lá onde vocês estavam. E aí, amados, nós entendemos a provação, nunca nos afastamos da presença de Deus. Apesar de eu não querer saber de igreja, apesar de eu não querer saber de pastorear a igreja, nós não nos afastamos da presença de Deus. Mas eu queria entender, porque as coisas estavam difíceis, as portas estavam fechadas, mas a gente não conseguia ver algo errado na nossa conduta. E aí a gente começou a orar, Deus começou a trazer revelação. E o fato de você permanecer na presença de Deus é o que te faz ser aprovado nas provações que você passa. Só que você precisa entender um negócio nas provações. Quando eu estudava, comecei a estudar na década de 80, bem lá no começo. A escola não era como hoje. Não era ano, era série. E aí, reprovava. Se você não conseguisse uma média, você reprovava. E na primeira série, o que acontecia para que a gente pudesse passar? Havia um livro de leitura e a gente todos os dias tinha que dar uma lição daquela para a professora. Se a gente não desse conta de ler aquela lição, de dar aquela lição, a gente tinha que voltar para casa, treinar aquela lição, para que no outro dia a gente desse a mesma lição. E ela era assim, se não me engano. Você tinha que cumprir pelo menos 75% do livro. E aí você passava. Se você não cumprisse isso, você reprovava. E aí eu lembro que tinha um amigo meu lá em Jaciara, chamado Cláudio, que ele era muito bom na leitura. E aí eu olhava para ele e eu falava assim, não, eu não posso ficar para trás. E eu estudava, e chegava no outro dia, e aí ia lá, conseguia dar. Tinha vezes que era só eu e ele que conseguia dar a lição ali para a professora. Minha maior felicidade foi um dia, ele chegou e ele não conseguiu dar a lição e eu passei na frente dele. Mas por que eu estou falando isso para você, meu amado? Porque se a gente não conseguisse dar a lição ou cumprir a quantidade daquela provação, daquele teste que a gente era submetido, a gente ia reprovar de ano. E no outro ano, a gente ia ter que estudar tudo de novo. Ia ter que vencer tudo de novo para chegar no final do ano e passar. Tinha pessoas que ficavam 5 anos. Meu irmão quase se formou na 2ª série, o Paulo. Mas é porque ele era bagunceiro, não era porque ele não era estudioso. Ele até estudava, mas ele fazia muita bagunça. E aí, queridos, todos os dias a gente era submetido a esse teste. Se a gente não passasse, a gente tinha que repetir no outro dia, tudo de novo. E se a gente não passasse de ano, de série, a gente tinha que fazer tudo de novo no ano seguinte. E se a gente reprovasse, ia ter que fazer tudo de novo e assim sucessivamente. A aprovação de Deus nas nossas vidas é a mesma coisa. Por quê? Porque Deus, Ele não vai corrigir o teu teste, a tua prova, tomar a tua leitura com amor. Ele é amor. Mas antes disso, Ele é justo.
Então tem um monte de gente que reprova, que já está no 3º ano, 4º ano, 5º ano da aprovação e nunca acaba. E ela acha que Deus é que está errado. Mas é ela que não está sendo aprovada. E a palavra de Deus diz lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que maneja bem a palavra da verdade. Então entende uma coisa, você sai da tua casa para vir na igreja para ouvir a palavra. Deus está te capacitando, Deus está te munindo para que você seja um vencedor em quê? Nas tentações, nas punições e também nas provações. Entende uma coisa, amado, você não é o suprassumo da santidade. Na punição, o erro de quem está sendo punido muitas vezes é eleger um culpado no lugar dele. Na provação, o erro de quem está sendo provado é não aprender o que Deus está querendo ensiná-lo. O erro de quem está na tentação é justificar para que possa fazer errado aquilo que está querendo. E Deus, nós estamos no começo do ano, amado. Estamos no começo do ano. Deus disse que esse ano é o ano que Deus vai fazer tudo novo de novo. É o ano que Deus disse que as coisas vão deixar de ser sacrificiais. E Deus tem nos dado palavras que nos levam a pensar. A palavra de quinta-feira sobre o barco que Jesus obrigou os discípulos a entrar. Amado, a palavra vai dizer assim, que Jesus, no final da tarde, ele sabia que o povo, os discípulos estavam no meio do mar e que o barco era açoitado por onda gigante pelo vento contrário. Só que a Bíblia vai dizer também que quando Jesus resolveu ir, já era perto da 4ª vigília da noite. Então entenda uma coisa, Jesus ficou olhando e não respondeu. Ele sabia o que tinha que fazer, ele sabia que os discípulos estavam no meio do mar. Mas Jesus ficou olhando para eles. Porque é exatamente isso que Jesus faz conosco. Ele prova a nossa fé. O quanto nós estamos dispostos a obedecer aquilo que Ele tem nos direcionado para fazer. Querer que Deus faça tudo novo de novo é fácil. Querer que Deus faça com que tudo deixe de ser sacrificial é fácil. Mas o que Deus quer de você é que você se comprometa com Ele. De tal forma que você não use a palavra para justificar os teus erros. De tal forma que você, ao ser provado, decida aprender o que o Senhor está querendo te ensinar. Ao ser punido, entenda que há uma causa por aquele sofrimento ou por aquela situação que você está passando e que você precisa colher aquilo. E o colher, muitas vezes, amada, se você não reconhecer que você errou, você vai continuar sofrendo. Porque o que Deus quer com tudo isso, com essa colheita, é que você se humilhe na presença dele e diga, Senhor, eu errei, me perdoa. Nós estamos no começo do ano e nós estamos vendo essa mulher cananeia chegar para Jesus aqui e dizendo assim para ele, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Senhor, tu és o Cristo, filho de Deus. Se tu não puder resolver meu problema, ninguém mais pode. Só que a palavra de Deus está dizendo aqui, ela clamou de um jeito, fez tudo certo. Mas Jesus não disse uma só palavra. Talvez você, hoje, nós estamos no 19º dia desse ano. Você vem orando, vem buscando. Você não está entendendo nada do que está acontecendo. E aí você tem buscado ao Senhor. Você não está entendendo coisa alguma. E Deus está provando você para ver se a tua fé ela é verdadeira. Você está orando, aí está parecendo que Jesus está calado. Você está clamando, parece que Jesus não te responde nada.
Você clama ao Senhor e você não ouve nada. Você sai de casa, vem aqui na igreja para ouvir uma palavra, vai voltar para casa. Mas pastor, eu queria ouvir uma palavra, eu vim aqui porque eu queria ouvir uma palavra que pudesse massagear o meu ego, que eu voltasse para casa mais tranquilo. E não é assim que Deus trabalha. Deus, Ele é justo, Ele é verdadeiro. E aí essa mulher vinha atrás dele. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele não falava nada. Ele ficava quieto. E não se incomodava com isso. Amado, você não consegue incomodar Jesus quando ele não quer ser incomodado. Incomodou os discípulos que chegaram para o Senhor e falaram: Senhor, despede essa mulher, a gente não aguenta mais. Ela está aqui falando. Aí Jesus fala para ele: eu não vim para esse povo. Eu vim só para as ovelhas perdidas de Israel. Essa é a resposta que ele deu para os discípulos. E eles continuaram, e essa mulher continuou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí Jesus volta para ela e deu a resposta. Exatamente o que ela não queria ouvir. Mas por que Jesus resolveu dar a resposta para essa mulher? Porque enquanto ele estava calado, essa mulher não parou de glorificar o nome dele. O nome dele. Tá bravo porque o ano teu não está começando do jeito que você gostaria? Tá bravo porque você, meu Deus, esse ano está pior? Tá preocupado porque a economia está anunciando que o trem vai ser difícil? Amado, Jesus está dizendo para nós aqui dessa igreja que a gasolina pode custar R$500 o litro, que você não vai deixar de andar de carro. Você não crê nisso? A carne vai custar R$1.000 o quilo, mas a gente não vai deixar de fazer churrasco. Por quê? Porque nós somos embaixadores do reino. A nossa economia não é desse mundo. A nossa economia é do Senhor. Todas as vezes que você dizima e oferta, você está anunciando para o mundo espiritual e para todos os demônios que regem a nação brasileira que você não pertence a eles. Que o que eles estão querendo fazer com a economia do Brasil, eles podem até fazer, mas você não vai ser atingido. Por quê? Porque você é filho de Deus, de um Deus justo. Só que você precisa também fazer a tua parte. Você precisa entender que você precisa cumprir aquilo que está escrito na palavra de Deus. Aí Jesus, quando essa mulher chega para ele, adora o Senhor, dizendo: Senhor, socorre-me. Aí Jesus olha para ela e fala assim: olha, né, se Jesus te desse uma resposta como essa, o que você iria pensar? Né, ia ficar bravo, fazer bico, ia embora, ia falar: nunca mais entro nessa igreja. Porque Jesus, ele olhou para essa mulher e falou assim: olha, não é lícito que a gente pegue os pães dos filhos e dê para os cachorrinhos. Olha o que ele fala para essa mulher. E o que ele ouve, o que ela ouve de Jesus não abala a sua decisão de adorá-lo. E olha para Jesus e fala assim: Senhor, eu concordo contigo, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor, do seu dono, do seu dono. Olha o tanto que essa mulher se humilhou. Amado, humildade não é o que muita gente faz, não. Eu ouvi uma frase essa semana, acho que foi num filme que eu estava assistindo, fala assim, que o sentir-se humilde é a forma mais sofisticada de ser soberbo. Tem um monte de gente que se sente humilde, mas ele está sendo só soberbo, sofisticado. Porque humildade
É o que essa mulher fez diante de Jesus. Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui porque eu preciso de Ti. Eu creio na Tua promessa para esse ano, Senhor. Eu creio, meu Deus. Senhor, as coisas estão sacrificiais ainda, mas eu me entendo, Senhor. Quando você olha para a tua vida, você não vê que você está fazendo nada de errado. Aí você vai falar, Senhor, eu entendo que eu estou passando por uma aprovação. Me ajuda a ser aprovado, Senhor. No nome de Jesus Cristo, me ajuda a ser aprovado. No nome de Jesus. Mas você olhou, está passando, mas porque tem culpa de alguma coisa, você está sendo punido, colhendo aquilo que você plantou. Senhor, me perdoa, Pai. Me ajuda, não é isso que, segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar e se arrepender dos seus maus caminhos. Ele diz assim, eu ouvirei do céu, eu perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. E sararei a sua terra. Sararei sua terra. O que ele está dizendo ali? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e reconhecer que a semente que ele semeou foi semente maldita, semente que traz colheita ruim, que traz colheita de maldição. Se ele se arrepender de ter semeado essas sementes, eu ouvirei do céu, eu vou perdoar o seu pecado e eu vou tirar ele, impedir ele que ele colha. Eu vou sarar a sua terra. Vou sarar a sua terra. Ou seja, falou assim, a sua colheita vai ser outra. A sua colheita vai ser outra. Se você entendeu, você está sendo tentado. No nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus. Meu amado, na tentação você não pode brincar. Você não pode brincar. Satanás sabe exatamente qual é a tua fraqueza. Quem tem uma fraqueza de encher a cara, de tomar cachaça, você acha com que Satanás vai tentá-lo? Com Coca-Cola? Lógico que não. Se a fraqueza da pessoa é Coca-Cola, né? E tem gente que é viciada em Coca-Cola. Você acha que ele vai tentar com vodka, ou vinho, ou alguma outra coisa? Não. É com Coca-Cola. Então não use. Né? Tinha umas pessoas, acho que o Laildon vai lembrar dessas histórias. Pastor Laildo, meu amigo há 32 anos, lá de Araucária, está nos visitando hoje, alegrou meu coração. Era para ele ter estado com a gente em outras ocasiões. Deus sabe todas as coisas, mas em breve ele vai estar aqui. Em nome de Jesus, ele, a pastora Elaine, em nome de Jesus, e a família dele, em nome de Jesus. Amém? Eu lembro que tinha pessoas que andavam com a gente, e aí falava assim, nós somos corpo, alma e espírito. E aí, peraí, vamos fazer uma votação. Melhor de 3, né? Peraí. Quer o pecado? A carne quer o pecado? Sim. A alma quer o pecado? Sim. O espírito quer o pecado? Não. Então a carne e a alma venceu. Vamos lá. Tinha uns doidos na igreja que fazia isso. Fala misericórdia. Fala assim, o momento agora. Fala, o momento agora é mostrar para o Senhor que a nossa fé é verdadeira. Amém? Ele está olhando para você, querido. Ele está olhando para você. Eu não sei se você está percebendo que as coisas ainda continuam um pouco difíceis. Deus disse que vai deixar de ser sacrificial, mas ainda continua. Por quê? Porque esse momento agora é momento de provação. Provação. Deus quer saber o quanto você quer essa promessa. O quanto você
deseja ela. O quanto você quer tomar posse dessa promessa. O quanto você quer viver essa palavra. E essa palavra não é qualquer palavra. Eu quero que você fique de pé, em nome de Jesus.